crianças, oi famílias, como vocês estão? Tudo bem? Passaram bem a semana? Eu espero que sim. Vamos dar início a mais uma lição da nossa escola bíblica. Eu espero que vocês estejam gostando. Nós temos aprendido tantas coisas, não é mesmo? Hoje nós vamos aprender sobre mais um rei e vamos tirar lições também preciosas dessa história de hoje, tá bom? Mas antes, como sempre, vamos fechar nossos olhos, falar com Deus e pedir a Ele que esteja aqui conosco, nos ajudando a entender essa lição. Aí onde você está, feche seus olhinhos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pela semana que passou. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas casas, nossas famílias, nossos irmãos, nossos amigos. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos. Queremos agora te pedir que nos ajude a entender a lição de hoje. E mais do que isso, entender e praticar, porque nós queremos fazer a tua vontade e agradar o teu coração. Perdoa nosso pecado, fica conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois é, eu hoje trouxe de volta um amigo já conhecido, o cachorrinho Neck. Lembra que eu falei que ele gostava muito de ouvir as histórias bíblicas sobre reis? Então, só que o Neck, ele estava um pouquinho enganado, porque ele estava achando que para ser um rei, bastava sentar no seu trono e ficar mandando nas pessoas e as pessoas servindo e obedecendo a ele o tempo todo. Aí, uma amiga dele, a Mariana, quando soube disso, resolveu participar da nossa escola bíblica porque ela queria explicar ao Neck que não é bem assim. A Mariana disse a ele, inclusive, o seguinte, que um rei mau e mimado até poderia agir assim, só mandando e querendo que todo mundo o servisse, mas que um bom rei, ele tem que pensar no que é melhor para o seu povo. Viu, Neck? Fica aí a dica da Mariana, tá bom? Então, vamos passar a nossa lição de hoje e conhecer um novo rei. Pois é, hoje nós vamos conhecer o príncipe Salomão, filho do rei Davi. Lembram do rei Davi? Pois é, com a morte de seu pai Davi, Salomão se tornou o rei daquele grande povo, o povo de Israel. E Davi, antes de morrer, pediu ao seu filho que fizesse tudo como Deus ensina em sua palavra. Então, certo dia, o rei Salomão resolveu subir a um monte para orar e louvar ao Senhor. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe falou: peça o que você quiser que eu te darei. Sabem o que Salomão pediu? Ele disse: sei quanto o Senhor foi bom para meu pai Davi e como ele amava o Senhor. Agora o meu pedido é que eu reine com sabedoria, pois sou jovem e este povo é muito grande. Quero saber a diferença entre o que está certo e o que está errado, e sempre tomar a decisão certa na hora certa. Crianças, alguns estudiosos já pesquisaram e chegaram à conclusão que Salomão devia ter uns 20 anos de idade quando ele se tornou rei. Você conhece alguém com 20 anos? Bem jovem, né? Pode ser o seu irmão, um primo, um tio, alguém da igreja. Olha, pense em alguém assim bem jovem. E Salomão deu essa resposta a Deus. Olha, essa resposta deixou Deus tão feliz que você vai ver agora o que foi que Deus falou para Salomão. Salomão, já que você pediu sabedoria para cuidar do povo e não escolheu ser mais rico,
ou acabar com os seus inimigos, eu farei o que você me pediu. Darei a você coração sábio e inteligente, mais que todas as outras pessoas. Até o que você não me pediu, lhe darei. Você será o mais rico dos reis e ainda terá vida longa e boa. Pois é, crianças, Deus fica muito feliz quando você e eu pedimos a Ele que nos ensine a fazer o que é certo, o que agrada a Ele. Até porque nós não sabemos fazer tudo certo o tempo todo. Nós erramos, e erramos muito. Mas Deus se agrada quando nos arrependemos, pedimos perdão pelo nosso erro e pedimos a Ele que nos ensine a fazer o certo, a fazer a sua vontade. A Bíblia, lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: o Senhor dá a sabedoria e a inteligência. Que legal, não é? Quando você precisar de sabedoria, já sabe, é só pedir ao Senhor. Bom, havia uma condição para Salomão ser um bom rei. Vocês já sabem qual é. Ele teria que obedecer ao Senhor como havia feito seu pai Davi. Assim, Salomão, ao acordar, ele voltou para Jerusalém e mais uma vez ele louvou e adorou a Deus. E aí nós agora vamos ouvir uma história que a Bíblia nos conta, onde Salomão teve que ter uma sabedoria muito grande para resolver. Prestem atenção. Certo dia, vieram duas mulheres pedindo a ajuda do rei. Uma delas se levantou e disse: nós duas moramos na mesma casa e nasceu o meu bebê. 3 dias depois, esta mulher também ganhou um bebê. Aconteceu que, ao dormir, ela se deitou em cima do seu filho e o matou. Ela se levantou bem quietinha, colocou o bebê morto nos meus braços e levou meu filho vivo para dormir ao lado dela. Quando acordei no meio da noite para dar de mamar, encontrei comigo o bebê morto, mas só de manhã vi que não era o meu filho e que ela tinha trocado os bebês. O filho vivo é meu, o morto é dela. Então disse a outra mulher: este que vive é meu, você está mentindo. E brigavam diante do rei. Cada uma dizia ser a verdadeira mãe da criança viva. Foi a maior confusão. O rei Salomão falou então: tragam-me uma espada. Quando trouxeram a espada, o rei ordenou que o bebê vivo fosse cortado ao meio e que dessem a metade dele a cada mãe. Que ideia maluca do rei! Então a verdadeira mãe falou: por favor, meu senhor, não faça isso. Não mate a criança. Pode dar a esta outra mulher o bebê vivo. Porém, a outra dizia: nem meu, nem seu. Vamos cortar o bebê ao meio. O rei, assim, descobriu qual era a verdadeira mãe do bebê, a que queria salvar seu filho, e o devolveu à mãe. Então, crianças, o rei Salomão não estava maluco. Pelo contrário, ele pediu sabedoria a Deus, não foi? Ele disse que queria ser um bom rei e Deus deu a ele capacidade para julgar com sabedoria. Sabe, é mais ou menos assim. O professor precisa estudar para poder entender bem como trabalhar com seus alunos? Precisa. O médico precisa estudar também? Precisa muito. Então, o pastor precisa estudar para conhecer bem a palavra de Deus e aconselhar e pregar bem
aconselhar as pessoas? Do mesmo jeito, Salomão pediu isso a Deus, que desse a ele sabedoria para ser um bom rei. E essa história ficou conhecida e as pessoas que ouviam falar cada vez mais respeitavam Salomão e se admiravam da inteligência, da sabedoria que existia nele, dada por Deus. O nosso versículo está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, e ele diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará. Foi isso que Salomão fez. Ele não pediu nada só para ele não foi egoísta, e por isso Deus acrescentou tantas outras coisas, riqueza, saúde. Então, agora é a hora da atividade. A primeira atividade, vocês vão colorir e vão recortar. Lá no final da revista, na página 31, tem o bebezinho. Vocês vão colar o bebezinho nos braços da mãe certinho. Vocês já sabem qual é, a verdadeira mãe. E a outra atividade, vocês vão pesquisar, peça a ajuda de um adulto para pesquisar fotos ou imagens das nossas autoridades. Nós não temos um rei, mas nós temos um prefeito, temos um governador, temos um presidente. Então você pode recortar, colar aqui e nós vamos combinar uma coisa. Nós vamos orar sempre pelas nossas autoridades, para que elas tenham sabedoria para decidir tudo a respeito do nosso povo brasileiro, do nosso país, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus, uma boa semana, Deus abençoe.